Meu povo, bom dia a todos, graça e a paz, esteja em cada coração. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre intimidade com Deus, né? Intimidade é uma coisa que todo mundo fala, mas nem sempre nós sabemos realmente qual é o peso dessa palavra. Ter intimidade com Deus significa que eu tenho um relacionamento, né, mais aprofundado com o Espírito Santo, porque nós podemos apenas nos aproximar de Deus por através do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e é esse Espírito que hoje está conosco, que foi enviado da parte do Pai. Jesus Cristo disse: eu vou, porque se eu não for, né, o Consolador não virá para vós, e quando eu for, eu enviarei, né, e esse Espírito Santo estará convosco e em vós, né? É o Espírito que habita em nós. Então esse Espírito Santo é através dele que nós podemos ter a intimidade com Deus, porque ele é presente, ele é um Espírito. Como Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E esse Espírito Santo, ele ocupa hoje, né, nossa vida, nosso corpo é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Isso porque o Espírito Santo, ele é, dentre todas as suas características, uma delas é consolo, ele é consolador, é aquele que não nos deixa pirar, aquele que está conosco, e por mais que a situação seja terrível, difícil, ele nos consola, ele dá um jeito de nos acalmar, acalentar. O Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo que também nos motiva quando achamos que já não tem mais jeito, quando achamos que é o fim, né? É o Espírito Santo que nos motiva, que nos anima, é o Espírito Santo que nos traz vida, é o Espírito Santo que, além disso, nos fortalece durante os dias de crise, durante os dias de grandes dificuldades. É esse Espírito Santo que sempre está conosco, né? E a palavra do Senhor nos ensina que se nós, né, se buscarmos por ter intimidade com Deus, é bom entender uma coisa: se buscarmos por ter intimidade com Deus, não é? Intimidade com o Senhor, o nosso Todo-Poderoso, nosso caminho, na verdade, deve ser silencioso. Nosso caminho, na verdade, deve ser um caminho de busca, não é? Isso é uma particularidade, por isso que a palavra intimidade sugere intimidade, não é? É você e Deus, você e a pessoa íntima, né? É claro que isso não nos impede de nos relacionarmos, de termos, realizarmos cultos, né, ao nosso Deus com ajuntamento de pessoas, não é? E nem aquela tradicional nossas idas na igreja. Isso não impede. Nós podemos ter uma intimidade com o Espírito Santo, que a palavra intimidade já sugere isso, que é uma coisa íntima entre você e alguém. Então, quem tem intimidade com Deus não precisa ficar falando, eu sou íntimo com Deus. Não. Quem tem que saber isso, como você não conta suas intimidades, o casal não conta intimidade para os outros, sua intimidade, também, nossa intimidade com Deus, não é para ficar relatando, eu orei, eu fiz jejum, isso é coisa de fariseu. Então, cada um tem sua intimidade com Deus e ninguém pode julgar. Porque às vezes as pessoas falam: fulano não ora, ciclano não ora. Você não sabe o grau de intimidade que a pessoa tem com Deus. E o que é orar? Você não sabe. A Bíblia manda a gente estar em constante oração. O que é a constante oração? É uma vida de oração, né? Mas a gente sabe que é difícil acreditar num Deus usando apenas a razão. É por isso o Senhor, Ele na verdade nos chama para ter fé, buscá-lo pela fé, não é? É necessário que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele existe e é galardoador de todos que o buscam. Nós precisamos aprender a viver pela fé, a ter atitudes de fé diante de Deus. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé, né? Nós não usamos os 5 sentidos, o tato, o olfato, a visão, a audição, não é? E o paladar. Não, nós sabemos que fé não tem nada a ver com sentir. Fé é algo que vem de Deus para nós, nos capacitando, nos aparelhando para termos uma intimidade com Deus, né? Deus é Deus de todas as coisas.
Deus não é Deus só das coisas impossíveis. Deus é Deus também das pequenas coisas. Deus é Deus também das coisas possíveis. Ele é Deus de todas as coisas. E Deus não quer que você o busque, o procure, só quando você tem um caso insolúvel. Deus quer que você compartilhe com Ele sua vida, suas alegrias, sua tristeza. Aliás, é para isso que o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está conosco, né? Nos momentos felizes, nos momentos tristes, no momento de amargura, no momento de dificuldade. Aliás, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós e entra com gemidos inexprimíveis diante de Deus, gemidos dolorosos diante de Deus, não é? Então Deus não é Deus só das causas impossíveis, né? Nós adoramos cantar que Deus é o Deus do impossível, não é? Mas nós esquecemos que Deus também é o Deus das coisas possíveis, né? Ele é Deus que age, né? Como quer, quando quer, do jeito que quer, da forma que quer. Em Lucas 5:23, né? Jesus diz uma palavra importante que me fez refletir nessa palavra que estamos agora aqui falando com vocês, né? Nessa palestra, tá? Uma palavra que me faz chegar à seguinte conclusão, né? Quando Jesus diz: qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? É interessante essa indagação, é interessante essa declaração de Jesus. Aí no versículo 24 de Lucas 5, 23 e 24 diz: mas para provar a vocês, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, que eu tenho poder na terra para perdoar pecados. Jesus voltou ao paralítico, foi descido pela janela, não é? Com aquela cama, com a ajuda de 4 homens, por uma corda. Ele disse: para que saibais, que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade, poder para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: eu te digo, né? Levante-se, pegue a sua cama e vai para a sua casa. Levante-se, pegue a sua esteira, pegue a sua maca e vai para a sua casa. Pegue essa situação que te prende, não é? Levante-se, levante-se. Isso me fala muito alto no coração. Essa situação que te prende, essa que é símbolo da sua paralisação, essa situação que é símbolo, sinônimo dos seus fracassos. Pegue isso que estava te levando, que estava te mantendo preso. Se solte disso, se desprenda disso e ande, porque Jesus não cura só paralisia física, ele cura paralisia espiritual também. Aqui Jesus, né, ele está apenas mostrando àqueles homens que estavam naquela casa que o mesmo Senhor que pode perdoar pecados é o mesmo que cura paralisia, seja ela física, seja ela espiritual. Ele mesmo pode fazer qualquer coisa, ele mesmo pode operar qualquer coisa. A própria palavra é rica nesses detalhes. Ele faz o sol parar, ele abre o mar vermelho, ele acalma a tempestade, não é? Ele sara as águas de Mara, ele represa o rio Jordão para que o povo atravesse em seco, né? Ele faz parar a chuva durante 3 anos e 6 meses, depois ele faz dar uma tempestade com uma chuva que tem uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Ele é Deus, não há o que Deus não possa fazer, não há crise para Deus. Deus não tem crise, para Deus não tem impossível, tudo Ele pode. Ele é Deus, afinal de contas. E nós precisamos buscar a Deus, e às vezes eu tenho a impressão que nós achamos que temos intimidade com Deus, tentar nos igualar a Deus, nos colocar à altura de Deus. Não, isso é impossível, isso não é ter intimidade, porque Deus é Deus e homem é homem. A intimidade que nos é proposta é vivermos uma vida íntima, na obediência, e uma vida em conexão com Deus através do Espírito Santo, que nos consola, que nos anima, que nos exorta, que nos ensina todas as coisas. Mas Deus pode tudo, Ele é Deus. Agora, você pode crer? O que você tem buscado em Deus, você tem crido? Em Marcos capítulo 9, versículo 23, a palavra é bem clara ao enfatizar: se eu posso, Jesus pergunta, se eu posso fazer isso? Que conversa é essa? Qualquer coisa é possível para aquele que crê. Não tem o que eu não faça se você crê. Essa parte das Escrituras em Marcos 9, 23 é algo que me deixa muito animado.
Não depende de Deus, não depende do que Deus possa fazer, depende do que nós cremos nele, do tamanho da nossa entrega, da fé que depositamos nesse Deus que tudo pode. Qualquer coisa é possível, qualquer coisa é possível. Que isso? Deus pode fazer qualquer coisa, né? Aqui dá para sonhar grande, aqui dá para sonhar de forma grande, sonhar alto, porque tudo é possível ao que crê. Se pode, né? Se pode. Se você está de posse de uma fé em Deus inabalável, uma fé em Jesus, o Filho de Deus, que Ele pode tudo, que não há nada impossível, nada mais realmente será impossível para esse Deus operar na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, né? Só que nós não podemos ser incrédulos, como muitos, quando, né, nós nos chegamos a Deus, né? Nós não podemos ser incrédulos quanto ao que Deus pode operar, ao que Deus possa fazer, seja algo, né, que está diante dos seus olhos impossível, mas para Deus não tem nada impossível. Em Mateus 17:20, a palavra nos ensina, nós temos uma declaração de Jesus muito forte nesse particular, de que tudo, né, tudo pode ser possível, tudo pode se tornar possível, mas não é por culpa de Deus, né, se as coisas estão impossíveis. As coisas estão impossíveis não é porque Deus não pode fazer, não é porque Deus não quer fazer. As coisas se tornam impossíveis porque nós falamos que temos um Deus, mas quando buscamos a Deus e oramos, olhamos para o tamanho do gigante, para o tamanho da crise, para o tamanho da situação, e não para o tamanho de Deus, e não para, né, a eternidade de Deus, né, o poder de Deus que não tem cálculo, né, para a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença. Deus pode transformar todas as coisas. No princípio foi assim. O Espírito Santo parava sobre a face das águas e Deus dizia: haja, e havia. Assim fará na sua vida também. Então, essa declaração de Jesus, né, nos ensina que tudo pode se tornar possível ou impossível dependendo da nossa fé. Se podes crer, tudo é possível. No versículo 20 do capítulo 17 de Mateus, Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque vocês são incrédulos, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, é como um grão, é como o grão de mostarda se comporta quando ele é lançado na terra. Ele é menor das sementes das hortaliças, mas quando ela cresce, ela começa a soltar galhos e começa a dar fruto, e os passarinhos aninham nos seus galhos, nos seus ramos, né? Então Jesus fala e faz uma comparação aqui que muitas pessoas não entendem, né? Disse Jesus: por causa da vossa incredulidade, porque na verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão, ou seja, se tiverdes fé como um grão, não é nem do tamanho, como um grão, se comportar como um grão de mostarda, né? Como um grão de mostarda, direis a esse monte, talvez tinha um monte ali perto onde estavam os discípulos, passa daqui para acolá, e isso acontecerá. Nada vos será impossível, nada vos será impossível, não há impossível para Deus. Eu gosto muito de Marcos 10, 27, quando Jesus, porém, chamando para eles, né, olha para os discípulos, chama perto de si, e olha para aqueles discípulos e diz o seguinte: para os homens é impossível, mas para Deus, né, não é nada. Para Deus não tem nada impossível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Deus não é um Deus de impossibilidades, Deus é um Deus de possibilidades. Aqui a gente percebe que a nossa oração nem sempre agrada a Deus, porque se chegarmos diante de Deus não crendo, estamos fazendo uma oração de incredulidade. Porque sempre que nós oramos e nós apresentamos uma situação impossível, que é impossível para nós, mas nós temos que saber que estamos falando com Deus, falando com o Senhor do impossível. Estamos falando daquele que pode cuidar das causas possíveis, mas das impossíveis também. Estamos falando com aquele que criou todas as coisas, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais,
além do que pedimos ou pensamos, uma situação impossível para nós, né? Nós precisamos orar sabendo que para Deus não tem assim impossibilidade. Deus não vê como nós vemos, com limitações. Deus faz as coisas impossíveis se tornar possíveis. Deus faz as coisas que estavam perdidas se salvar. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pensa nisso. O que está perdido aos nossos olhos, o que já foi no tempo, a nossa forma básica de julgar, o que é perdido, que já estou velho para isso, eu passei da idade, já não, para Deus não tem esse negócio. A Bíblia diz que Abraão com 100 anos fez um filho numa senhora de 90 anos, porque para Deus nada é impossível. Ele ousou crer na promessa de Deus, ele confiou em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, porque ele confiou e creu e fez coisas, não ele fez, mas Deus fez através dele coisas impossíveis, não é? Então, quando nós nos apresentamos em oração diante de Deus, qualquer coisa que para nós seja impossível, nós apresentamos diante de Deus. Nós precisamos saber que para Deus não é impossível. Então você tem que chegar diante de Deus dizendo: Senhor, eu sei que para mim não há o que eu possa fazer, mas como eu sei que eu estou diante de um Deus que não há impossível, estou diante de um Deus que tudo pode, estou diante de um Deus Criador que fez todas as coisas. Então, Senhor, o Senhor é capaz de tornar possível aquilo que para mim é impossível, e mais, o Senhor pode fazer infinitamente mais, além daquilo que eu posso imaginar, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que mente alguma do homem ousou pensar, aquilo que não ouviu os ouvidos ainda sobre um testemunho de que alguém recebeu, aquilo que está além da compreensão humana. Deus tem infinitamente mais para fazer para aqueles que o amam. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Então, o que nós mais precisamos é trazer em nossas orações, um sentimento de que nós não estamos diante de um Deus limitado, que vê como o homem vê, que vê e julga como nós julgamos, que vê a aparência. Deus não, Deus sonda a profundidade. Para Deus 2 mais 2 não é 4, para Deus 2 mais 2 é quanto Ele quiser. Ele não está preso ao nosso mundo de regras. Deus está além do nosso mundo de princípios e regras feitas pelo homem, a contagem dos tempos. Deus vive no seu Kairos, não no nosso Cronos, não é? Em Marcos 11, para encerrar, um versículo que eu gosto muito, versículo 24, Jesus disse uma palavra que faz a gente imaginar: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede que recebestes e tê-las-ei. Quando orar, pedindo a Deus alguma coisa, já saia dali crendo que você já recebeu. É maravilhoso isso. Isso é maravilhoso. Ore com fé e depois saia testificando de que Ele já fez, Ele já operou, Ele já trabalhou. Levanta-te e anda. Ah, mas eu sou paralítico. Mas levanta-te e anda, a ordem de Jesus. Pedro sabia o que estava fazendo quando diz: eu pesquei a noite toda, fiz tudo, mas fiz por mim. Mas agora pela tua palavra, sobre tua palavra lançarei as redes. E aí foi o sucesso. Quando Pedro e João chegou no templo por nome Formosa, aquele coxo estava ali com a perna toda retorcida no templo por nome Formosa. E Pedro e João disse: nós não temos ouro, não temos prata, mas o que temos isso te damos, em nome de Jesus Cristo, um Nazareno. Levanta-te e anda. Aquele coxo creu nesse Cristo, tomou-lhe pela mão direita e ele saltou e as pernas endireitaram. Eu fico imaginando os estalos dos ossos voltando ao lugar, e aquele homem entrou glorificando, saltando e glorificando a Deus dentro do templo. Causou um alvoroço entre os anciãos, entre os saduceus e os homens que ali eram autoridades no templo, não entendendo que aquele homem que era muito conhecido de todos que entravam no templo. E Pedro e João, a hora nona, às 3 da tarde, entrou no templo, subiu ao templo para orar. Não tinha um tostão no bolso, mas ele tinha uma coisa que muitos de nós precisamos hoje. Eles tinham o nome, o poder do nome, a fé no nome. Eles viviam numa intimidade com esse Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo, e eles sabiam que se eles no nome de Jesus ordenassem, ia acontecer. Pedro não
pensou nos seus pecados naquela hora. Pedro não pensou que ele negou 3 vezes e o galo cantou. Ele não pensou em nada que ele fez que foi desabonador. Ele apenas citou o nome de Jesus. Em nome, nós não temos o que você está pedindo, que é ouro e prata, riquezas que todo mundo dá, coisas, uma moedinha de esmola. Nós não temos esmola, nós temos solução, nós temos cura. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te, anda. Cara, você vai sair dessa vida agora. Chega de mendigar, chega de sofrer, chega de ficar aí na porta da igreja pedindo, esperando ajuda desse, ou uma ajudinha ali, ou a proposta de uma prosperidadezinha de um pregador que realmente não tem a resposta para você. Quem tem a resposta para você é Jesus, é a sua palavra. Chega de ser criança, chega, você não precisa de mediador. Você tem um mediador que é o Espírito Santo e tem Jesus Cristo. Ele é sim que intercede por nós. Ore a Deus, busque a Deus, ouse confiar e crer naquele que te chamou e que é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. E ele não se esqueceu, ele não desistiu de você. E ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz o que o homem não pode, o que governos não pode. E ele faz o hoje, ele faz agora. O nome de Deus é já. O nome do Senhor é já. Ele pode fazer agora, ele pode operar um milagre agora. Se tu creres, verás a glória de Deus. Eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus. Creia, confie, descansa, entregue nas mãos dele e saia glorificando. Passe a cantar como Paulo e Silas na prisão. Já tinha tomado um puxa de um couro, uma surra dos soldados. Já havia uma promessa de que no dia seguinte, com certeza, talvez seriam enforcados, mas perto da meia-noite disse: nós estamos aqui fazendo o quê? Vamos cantar, vamos adorar, vamos nos alegrar, porque se foi até aqui que Deus nos permitiu chegar, que bom que chegamos até aqui. Então vamos partir com classe, vamos adorar a Deus, vamos orar, começar a cantar e louvar ao Senhor e orar. E todo o presídio, todo o cárcere ouvia, os presos que eles estavam ouviam os dois, não é? E eles com a costa toda rasgada do couro que tomaram, apanharam muito, mas eles estavam ali glorificando ao Senhor. E para a surpresa deles, que talvez nem soubessem disso, e não cantaram, não adoraram, não buscaram e não oraram para serem livres, simplesmente fizeram por agradecimento a Deus, aceitando a situação. Mas Deus não aguentou, ele mandou um grande terremoto, soprou aquele terremoto naquele lugar e todo o cárcere, as algemas caíram no chão, as correntes se quebraram e as cadeias foram soltas e todos ficaram livres. Mas Deus tinha um propósito de salvar aquele carcereiro e sua família quando ele estava para tirar a sua própria vida, porque todos os presos estavam soltos e ele seria realmente executado no dia seguinte, porque ele era responsável pela guarda daqueles homens. Então, quando ele ia se atirar contra a espada, Paulo saltou, talvez numa noite escura, num momento conturbado, numa confusão, num caos de um terremoto que acabou de acontecer, as cadeias abertas, e Paulo salta com Silas e fala: não te faça nenhum mal, né? Você bateu na gente, você arrancou sangue da gente, tudo bem, porque era o seu serviço, mas eu não quero que você morra. Não te faça nenhum mal, porque nós nos fugimos, você não vai ser morto amanhã, não vão te matar, você não fez mal o teu serviço, você não está lutando contra o homem. Eu fico pensando o que levou aquele homem a tomar uma decisão diante do Deus que Paulo e Silas adoravam. O que levou foi o seguinte: Paulo e Silas e outros ali estavam com a faca e o queijo na mão, pronto para dizer que morra esse cara, porque bateu na gente. Mas aquele homem não estava desempenhando mal a sua função. Ele fez o que foi mandado para fazer. Mas mesmo que foi mandado para fazer, e a lei determinou, a lei da terra determinou para fazer, mas Deus interferiu nessa lei. E Deus usou a força da natureza para abrir o cárcere. Deus faz isso, não há impossível para Deus. Paulo quis dizer para ele: o que você está lutando não é contra homens, está lutando contra Deus. É por isso que nós estamos livres, mas não vamos embora, não queremos o seu mal.